Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro. Bom, eu sou o Mário Porto e estarei com vocês agora para a gente falar sobre comunicação assertiva. Bom, a comunicação é um tema muito bacana a gente tratar aqui hoje. Hoje eu tenho uma convidada especial que é a Débora Brum, que além de ser especialista no tema, acabou de lançar um livro sobre comunicação assertiva, né? Como influenciar pessoas. Olha que legal, e é um livro que já está esgotado de vendas. A gente vai falar um pouco não só do livro, mas sobre esse tema que é muito importante. Daqui a pouco que a Débora estará conosco aqui, eu já vou assinar para todo mundo que está chegando para a gente. Para você que está comigo, fica até o final, e para você que está assistindo esse vídeo gravado, fica até o final também, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo especial para você. Hoje o tema é comunicação assertiva, a arte de falar e influenciar pessoas. E hoje minha convidada é a Débora Brum, que já está chegando aqui para falar conosco. E ó, para você que está chegando agora, já vai compartilhando essa live com seus contatos. Eu falei isso aqui agora, para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas e a gente possa transformar a vida dessas pessoas. Esse que é o grande propósito da live de hoje. Então, lembrando que nós estamos aqui ao vivo no dia de hoje, e essa live vai ficar gravada e depois vira um podcast, que é o podcast Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo. Então, novidade, hein? Então, todas as nossas lives agora estão virando podcast. Depois vai lá no Spotify, no Deezer, no Gmail, enfim, todas as plataformas de podcast estão chegando nossa mensagem. Então, é legal, hein? Todas as nossas lives, 100% das nossas collabs aqui estão indo virando podcast. Estou salvando o áudio, fazendo podcast. Então, tem muito material legal. Então, sempre após as lives, ela vira um podcast, vira as insights, vira material, vira artigo, vira um monte de coisa para chegar conteúdo de qualidade para você. E esse 2022 está incrível, eu terei vários convidados. Tinha um convidado semana passada, foi o Alberto Reutemann, foi sensacional. Se você perdeu, está lá no meu canal no YouTube, está no podcast Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo. Então, assim, tem todas as minhas redes sociais, corre lá, assiste esse episódio também, que foi espetacular. E hoje, a minha convidada especial é a Débora Brum, que vai falar pra gente sobre comunicação assertiva, que é a arte de falar e de influenciar pessoas. Então, pra você que tá chegando agora, vem comigo, fica até o final, eu tenho certeza que você vai adorar esse bate-papo. A Débora já tá comigo, já vou chamar a Débora sem maiores delongas aqui a gente vai, papo é reto, a gente chega direto no conteúdo, que é o que de fato importa pra você. Então, já vai compartilhando, vai aqui também clicando no botãozinho do coração para que isso chegue relevante, chegue para mais pessoas. Deixa eu parar minha música aqui e eu já vou chamar aqui a Débora Brum para entrar com a gente. Deixa eu chamar ela aqui, ela já me pediu um acesso, vou aceitar aqui o acesso. A gente já vai começar, hein? Débora está conosco. Ei, Débora, boa noite, tudo bem? Olá, tudo bom, Mário? Tudo jóia, prazer enorme estar contigo aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, que alegria, que bom poder conversar contigo hoje. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Não, eu que agradeço você ter aceitado o convite, estar conosco aqui. Tenho certeza que esse conteúdo que a gente vai falar aqui é super importante e vai, de fato, ajudar as pessoas aí, seja em qual nível for, seja líder, seja liderado, enfim, todos os anos a comunicação é importante, a competência do futuro, hein? Então, fiquem ligados. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, já vai compartilhando essa live com seus contatos para que essa mensagem chegue para mais pessoas. O conteúdo daqui hoje vai ser sensacional. Depois fiquem ligados que ele vira podcast, então vira um monte de material legal aqui para ajudar você. Débora, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse. Poxa, o seu currículo é invejável, já deu uma lida nele aqui, fantástico. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse a sua história e também, no finalzinho dessa história, como a comunicação entrou nisso tudo, Débora. Então, eu sou fonoaudióloga empresarial, estou formada há 21 anos, Mário, moro em Porto Alegre, sou mãe de 2 filhas, Sofia e Martina. As pessoas, quando eu falo que sou fonoaudióloga, né, as pessoas, claro, que associam a fonoaudiologia na parte mais clínica, de consultórios, atendendo pacientes, e eu sou apaixonada e me especializei para uma área um pouco diferente, que é a fonoaudiologia empresarial. Que legal. Que nessa área a gente não trabalha especificamente focando em problemas, e sim em soluções, em excelência, em alta performance.
Eu sou uma apaixonada pela comunicação e o meu propósito de vida, Mário, é mostrar para as pessoas que a comunicação assertiva a gente consegue desenvolver dia após dia por várias formas, ferramentas, estratégias e técnicas. Então, o meu trabalho é esse, ajudar as pessoas a se comunicarem de uma forma clara, segura, que tenham bons resultados, que tenham bons relacionamentos no dia a dia, tanto na vida pessoal quanto profissional. E aí eu faço isso por meio de treinamentos e palestras. Então, hoje o meu trabalho é esse, eu sou consultora, palestrante e ministro treinamentos sobre comunicação assertiva. Não, e autora de livro também, né, Débora? Podemos esquecer aqui, né? Sim, verdade. Então, esse é o meu primeiro filho, né? O meu primeiro livro, Comunicação Assertiva, Aprenda a Arte de Falar e Influenciar. Isso foi um fruto aí de muitos anos de experiência, aí mais de 17 anos de treinamento, junto também com uma especialização em voz e com um mestrado em distúrbios da comunicação humana, aprendendo cada dia com os meus alunos, com os clientes. Então, compilei tudo isso num livro para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Poxa, que legal, assim, um motivo nobre, o livro já é sensacional, já está, né, vendendo muito, graças a Deus, André, eu acho muito legal a gente conseguir fazer algo que ajudar a impactar a vida das pessoas no fim do dia, né? Acho que esse é o grande propósito também que eu carrego comigo aqui nas Escolabs e trazendo conteúdo para todo mundo que está aqui conosco. Bom, e aí, é verdade. Essa tal comunicação assertiva, né? Que é isso, né? De beber, ser assertivo, né? Comunicação é ser assertivo, porque eu, pelo menos, tá, vou dar um spoiler aqui que eu acho. Quem comunica bem, que já comunica, já está assertivo, que eles têm a facilidade de comunicar, já é assertivo, mas não é muito além disso, né? Nem todo mundo que sabe se comunicar é assertiva, né, Débora? Então explica pra gente. Pois é. Assertiva. Isso mesmo, Mário, é interessante porque, para mim, eu sempre achei que esse fosse um tema que era óbvio, que as pessoas já saberiam o que é ser assertivo e depois que eu fui descobrindo que não. Existem algumas dúvidas, o que é exatamente essa assertividade. Assertividade não é acertar exatamente, é conseguir dizer aquilo que tem que ser dito com transparência, com clareza, com segurança, com respeito e empatia, no momento certo, da melhor forma possível. Então, é uma comunicação que não nasce conosco, Mário, a gente precisa desenvolvê-la, porque depende muito, muito de consciência, de percepção de mim, de percepção do outro, do momento certo. Então, às vezes, eu até sei o que eu quero dizer, eu tenho clareza, mas se o meu momento, se as minhas emoções não estão muito favoráveis, eu preciso saber que é melhor esperar eu me acalmar para depois chamar a pessoa. Se a pessoa também não está tão receptiva, se é um dia que ela está com mais dificuldades, eu tenho que saber que aquela não é a hora certa. Além disso, o conteúdo, né? Eu preciso conhecer o que eu vou falar, como eu vou dizer e para quem eu vou dizer. Então, são vários aspectos envolvidos nessa comunicação para que eu consiga me fazer entender, para que eu consiga ter um resultado melhor para mim e para o outro. Então, no fundo, é um ganha-ganha, né? Precisa ser bom para mim, mas também precisa ser bom para o outro. Que você trouxe, então, assim, a comunicação, podemos dizer que assim, a comunicação está muito mais em você entender o situacional ali, né? Como é o outro primeiro, se entender também você, né? Ter esse autoconhecimento, para que você tenha, inclusive, né, a tranquilidade, escolha um momento, sabedoria, para poder achar o momento certo para ser mais assertivo, né, Débora? Que às vezes isso é muito difícil, essa situacional. Às vezes a gente quer ser muito, vamos dizer, reativo, né? Já resolver ali no momento, né? Não, tem que resolver agora, porque está quente. Eu lembro de um líder também que sempre falava, não tem que resolver. Inclusive, ele sempre pedia desculpa depois, né? Então, eu queria ir lá muito. Ele tinha muito essa percepção assim, deu problema, tem que comunicar na hora, não posso esperar esfriar, porque senão esquece. E não é bem assim, né? E talvez, né, em algumas tomadas de atitude dessa forma, nós estejamos
de fato, não sendo assertivos como deveriam ser, ou fazendo algo que pode ficar até pior, né, Débora? Eu acho que é um grande recado que você traz aqui, que a comunicação assertiva, né, vai muito mais de sabedoria, de entendimento e leitura de sinais, né? Eu vejo que é muito Muito. na percepção, na escuta, é usar os sentidos de fato para depois comunicar, né, Débora? Acho que esse já é uma grande lição para a gente aqui quando se fala de assertividade na comunicação, né? Sim, essa sensibilidade, essa percepção de todos os aspectos envolvidos e principalmente do outro, né, Mário? Porque a gente sempre está buscando falar aquilo que nós queremos falar, claro, isso é essencial, mas como é que o outro vai receber isso que eu preciso falar, preciso comunicar? E aqui já entra um dos principais aspectos para a comunicação assertiva acontecer, que é a empatia. Então, eu preciso me colocar no lugar do outro. O que essa pessoa pensa sobre o assunto que nós vamos tratar? Ela está receptiva? Ela está ansiosa? Ela está temerosa? Ela está irritada? Ela está com raiva? Então, como é que eu vou reagir? Como é que eu tenho que lidar? Como é que eu vou abordar essa pessoa diante dessa situação? Quais são as melhores palavras também? Outro cuidado fundamental. Porque tudo pode ser dito de uma forma mais negativa, mais positiva, de uma forma mais suave, mais dura, Mário. E esse controle a gente também precisa ter, né, dessa consciência. Eu posso falar a mesma coisa de várias formas. E isso vai definir completamente o resultado. Isso é legal que você traz, porque assim, isso é muito claro para mim quando você pergunta de onde você mora hoje. Aí o cara vai contar uma história, um contexto gigantesco. Ah, eu vim de fulano, que é primo de ciclano, que aí eu fui para a cidade tal. Então, assim, como é que você seja, nem tão sucinto, né, mas que você seja objetivo e claro, que não crie aquela prolixidade ali que pode, no final da comunicação, a pessoa nem entende mais o que é a história, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, né, Débora, assim, de como nem tanto ao céu, né? Ainda tem fé, então você tem um equilíbrio na fala para que você seja bem assertivo, né? Então, assim, o que ele está de fato me perguntando, né? O que ele precisa saber? Qual é o objetivo que eu vou respondê-lo? E muitas das vezes Isso. se embola nesse meio do caminho, né? A gente fica assim, poxa, será que eu falei demais, falei de menos? Então, assim, eu queria até que você desse alguns exemplos, né? Eu vejo muito, uma coisa que eu vejo que muito que a gente tem muita ansiedade, por exemplo, quando a gente fala o acho e o mas, né? Eu acho que são duas palavras perigosas, inclusive, mas que a gente quer naquele exato momento, o cara me pergunta uma coisa que não, tem que comunicar isso aqui agora. Então eu acho, então, não, mas, então assim, tomar um cuidado com essas palavras também que podem, de fato, jogar na terra, né, Terra? E eu até vou anotar aqui para falar delas. Excelente. Essas são duas palavras que podem ser barreiras verbais, sem dúvida. Então, a questão do equilíbrio, Mário. Eu criei uma fórmula que eu chamo da fórmula da eficiência e da eficácia da comunicação, que quem lê o livro vai identificar, que é o ser. Eu sempre falo que a comunicação tem que ser sucinta, específica e relevante numa dose. Imagina que a gente está criando um laboratório com imagina que é uma poção mágica. Uma poção onde, se tu cria essa fórmula exata, tu te comunica bem. Então, nessa poção, a dose de ser sucinto, de ser específico e de ser relevante precisa estar equilibrada. Então, a pessoa que é sucinta demais, exagera nessa dosagem, a fórmula perde a sua eficácia, não funciona. Então, são aquelas pessoas que são muito diretas, que elas se comunicam quase como monossilábicas, sabe? Como é que foi a reunião hoje? Boa. O que foi decidido? Não, tá tudo certo, já vai dar tudo certo, tudo encaminhado. Mas a pessoa ela não explica. É quando você envia um e-mail fazendo alguns comentários e ela só responde com ok. Então, ser sucinto demais é ruim, porque está faltando informações. E, além disso, a pessoa que é muito objetiva, muito direta e muito sucinta, ela pode ser vista como grosseira, muitas vezes. Parece que ela quer se livrar. Deixa eu interromper, porque eu esqueci eu tenho Claro. muito legal nesse aí também, que é assim, para seu conhecimento. Então, você pensou esse, é o pior ainda, porque ele manda um baita de um e-mail para você, PSC. Tem gente até preguiça. Isso.
Conhecimento. Agora, Isso mesmo. e aí você tem que descobrir o que é PSC. Pode ser uma coisa para ser alguma coisa, e esse para mim é o Isso. pior de todos. Esse é um exemplo ótimo. E do oposto, no lado oposto, né? Se a gente pensar nesse desequilíbrio, é ruim ser muito sucinto, mas é ruim ser prolixo. Então tem aquelas pessoas que falam e dão 1000 voltas antes de entrar no ponto. Ou elas entram no detalhe, tintim por tintim, detalhes que não são importantes para aquele momento ou para aquela situação, para aquela pessoa. Tem pessoas, Mário, que repetem 3, 4 vezes a mesma informação para se certificar que o outro entendeu. E aí você se torna redundante. E aí você perde o seu tempo, perde o tempo do outro e a comunicação acaba se perdendo. Então, existe um equilíbrio. Eu preciso saber a quantidade de informações para aquela pessoa naquele momento e falar de uma forma específica. O que é ser específico? Então, por exemplo, eu posso falar assim, eu preciso dessa documentação com urgência, tá, Mário? Com urgência. Eu sei a minha urgência, mas talvez essa palavra urgência não signifique para ti a mesma coisa. Agora, se eu digo, Mário, eu preciso dessa documentação para hoje às 15 horas, pois tenho que enviar para o cliente. Então, precisamos ser específicos, precisamos ser claros. E aqui entra uma outra regra assim, de ouro, Mário, que é dizer o óbvio. O óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Eu até conto no livro uma situação que aconteceu, onde uma empresa estava abrindo uma nova área, um novo setor, e aí a gestora falou para um funcionário que eles precisavam de 2 monitores. E aí, essa pessoa que ficou responsável disse, ok, pode deixar comigo. E comprou 2 monitores. Só que não era para comprar 2 monitores, eram função, 2 monitores, né? Tinha supervisor, então era quem seriam os 2 monitores. E ele acabou entendendo e comprando. Então, é aquilo que é óbvio para mim, mas não é óbvio para o outro. Então, preciso me fazer entender sendo mais específica. Muito legal. Isso é bem importante. Muito legal, sensacional que você trouxe, Débora. E eu tenho um ponto também que eu me lembro do seguinte, a gente tem um hábito de, toda vez que a gente comunica alguma coisa, fazer o cheque. Sim. A gente, culturalmente, né, na era do Ford, enfim, toda essa revolução industrial, a gente tinha aquele comando e controle, né? Então, para eu saber se o cara... Eu ia lá de novo e fazia a mesma pergunta. E a gente traz isso ainda hoje, né, de fazer esses cheques constantes para entender se a pessoa fez ou não fez. E isso, às vezes, é muito complicado, né, Débora? Ficar nessa constância de toda hora ficar fazendo cheque de comunicação. Por que a gente tem esse chato, né? Sabe, mas aí, Mário, entra a questão do outro também. A comunicação, ela depende dos dois. Então, às vezes, o líder é muito cobrado, né? O líder tem que, como se fosse só o responsável pela comunicação. Mas as pessoas, elas precisam se responsabilizar por aquilo que foi solicitado e não custa nada eu devolver com uma confirmação. Mário, o e-mail já foi enviado ao cliente. Sabe que uma vez eu estava conversando com um amigo meu que é cardiologista e ele me falou de uma expressão que eles usam muito em emergências, em situações de emergência, que é a comunicação em alça. Esse termo comunicação em alça, por exemplo, o paciente está tendo uma parada cardíaca. Então está toda a equipe, o médico lá coordenando, e quando o médico faz os comandos, essa comunicação em alça, ela acontece, deve sempre acontecer. Então, por exemplo, bisturi, sei lá o quê, 2 ampolas de adrenalina. E o instrumentador ou a equipe deve dar esse retorno. Bisturi na mão, ampolas já, enfim, né, medicadas. Então, dar esse retorno é importante. Não é porque eu solicitei que aquilo se resolveu, não é porque eu fiz. Eu preciso comunicar isso com clareza. E é legal fazer esse cheque, mas assim, não é um cheque toda hora também, né, gente? É um cheque que você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu acho que às vezes a gente perde muito a comunicação, ou a gente perde, igual você mesmo disse, né? Um bom exemplo aqui, né? De computador lá, V2, o cara comprou 2 monitores.
E às vezes a Sim. gente, por isso que a gente está falando muito do situacional, entender, ter percepção, usar os outros sentidos para depois comunicar, Uhum. para você ter essa visão de cenário, é muito importante para garantir que você, de fato, está tendo uma comunicação assertiva. Então não adianta também você já, Claro. do jeito que você acha que tem que comunicar, o outro entendeu, vira as costas e segue o jogo. Não é bem assim. É. Pode gerar uma Não é cadeia bem de assim. consequências, né, muitas das vezes prejuízos negativos, clima, né? Então, assim, isso pode reverberar de forma negativa. É muito importante Uhum. se você está comunicando corretamente, se a pessoa está entendendo isso também, né, Débora? Isso, até eu me lembro de uma entrevista de um outro médico que eu ouvi ele falando da importância dessa comunicação médico-paciente. E olha só que interessante, ele comentou que isso é um cuidado que ele sempre tinha em cada consulta, de após cada orientação de medicação, de como que vai ser o tratamento, onde ele explica com uma linguagem bem simples para o paciente entender. E olha que interessante, depois de toda a explicação, ele costuma confirmar. O senhor entendeu, seu João? Tá tudo certo? E o que ele dizia é que geralmente o paciente entende alguma coisa. Ele diz, não, tá, é tudo entendido. E aí, então, por exemplo, se ele diz, seu João, o senhor vai tomar essa medicação de 8 em 8 horas, ok? Certo, doutor. Aí depois ele não se dá por convencido, mesmo que o paciente diga, tá tudo entendido, como é que ele confirma? Olha que interessante. Ele diz, então tá, seu João, me conta amanhã como é que o senhor vai fazer tudo isso na sua rotina. E daí ele diz que às vezes ele ouve absurdos, que segundos após ele explicar, com todo o cuidado, ele ainda percebe que teve mal entendido. Então, daqui a pouco, o seu João entendeu de 8 em 8 horas que ele deveria tomar às 8 da manhã e às 8 da noite. E isso já é 12 em 12. Então, olha que interessante. Agora, um vício, até um erro que a gente às vezes comete, algumas pessoas cometem assim. Então, me explica o que você entendeu. Antipático, né, Mário? Então, o que você entendeu? Inclusive, eu faço isso de O algumas que vezes. você achou disso? Como é que você vai fazer tudo isso? Então, não é assim, repete tudo que eu disse, sabe? Então, tem que tomar cuidado de como é que eu vou confirmar o entendimento do outro. Isso também é importante. Pode soar agressivo, né? Você postar, muitas vezes, Pode. eu, inclusive, já fiz isso, né? Algumas pessoas ficaram de fato como, pô, meu cara tá achando que eu não entendo nada do que ele diz, eu entendi. Isso. Então, assim, o povo, né, tem que ter uma percepção do outro, inclusive, e aí é o legal, eu queria já puxar um assunto aqui, Débora, que a gente não deve comunicar, porque muita gente acha assim, o jeito que eu comunico é igual para todo mundo, tem que ser igual para todo mundo, eu falo isso aqui, todo mundo tem que entender. E não é bem assim, né, Débora? Assim, a gente precisa, de fato, entender, cada um tem uma forma para você se comunicar. E às vezes a gente já está sendo assertivo, que a gente padroniza a comunicação igual para todo mundo, e não é bem assim. Uhum. Não é, definitivamente não é. A comunicação ela precisa ser personalizada, customizada para cada pessoa naquele momento. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais diretas, são mais objetivas. Então, se você se comunica com um líder, se o seu líder é mais objetivo e você costuma mandar e-mails extensos com todos os detalhes, não vai ser uma comunicação efetiva. E o inverso também, tem pessoas que são mais detalhistas, que elas gostam mais da explicação, elas se prendem mais em detalhes. Então, eu preciso carregar um pouco mais de informações para essas pessoas que são mais detalhistas. Tem a pessoa que é racional. Quem é racional, ela precisa ser convencida. Prove por A mais B que isso vai dar certo. Então, se eu entendo que essa pessoa é racional, como é que eu vou embasar? Eu vou trazer dados, números, pesquisas, estatísticas para gerar confiança. Se a pessoa é mais emoção, como é que eu vou tocar o coração dela? Como é que eu vou sensibilizar ela para ela se engajar, por exemplo, num projeto? Eu tenho que falar muito dos benefícios. Então, fazer de novo essa leitura e me adaptar, porque senão eu vou estar me comunicando de uma forma ineficiente, não vou ter bons resultados. E aí fica aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, só que hoje isso não funciona definitivamente. A gente tem que se adequar. Eu acho que, eu queria até que você trouxesse alguns erros comuns de comunicação, a gente já trouxe alguns aqui, mas eu sei que até que você trouxesse outros, Débora,
a Lina está dizendo para a gente que escuta ativa também está diretamente relacionada a uma comunicação eficaz, certo? Vamos responder essa pergunta da Lina. A gente passa aqui para o tempo. Ótimo. A escuta ativa, ela é primordial para uma comunicação eficaz. Porque eu não conquisto o direito de falar enquanto eu não oferecer uma escuta para o outro. Então, esse é o primeiro ponto. Tem uma frase clássica do Stephen Covey que fala, e está bem batida, mas ela é muito verdadeira. Nós não escutamos para compreender, nós escutamos para responder. Então, antes de mais nada, eu tenho que entender o outro, qual é o pensamento, e daquilo, da minha escuta, de tudo que o outro falou, eu preciso usar esses elementos para a minha argumentação. Então, escutar ativamente, entender as dúvidas, o que a pessoa precisa, para depois oferecer a solução, para oferecer informação, é essencial. Parafrasear o outro, deixa eu ver se eu entendi a sua dúvida. Daqui a pouco a pessoa me perguntou algo, eu interpretei mal, já saio falando algo que nem era aquilo que ela queria saber. Então, a escuta ativa é essencial, assim como a empatia. Aliás, as duas andam juntas, né? Para eu me colocar no lugar do outro, para eu entender o outro, eu tenho que escutá-lo. Até outro dia, eu estava lendo um livro que falava da Kim Scott, que se chama Empatia Assertiva. Legal. E aí ela traz um termo que se chama outrospecção. Eu tenho que sair da introspecção do meu mundo e ir para a outrospecção, o mundo do outro. E isso a gente consegue com uma escuta. E isso a gente faz muito pouco, né, Débora? Se a gente deixando pecar por não se entender o mundo do outro, né? Então, assim, não adianta nada eu chegar... Isso é legal, aí já partindo aqui, né, a parte da nossa live, trazendo para o ambiente organizacional, né? A gente tem público, uma diversidade de pessoas, então, assim, é impossível você ter a mesma linguagem, né, padronizada para todo mundo. Operação, tem que ter linguagem da operação, só quero você passar a mensagem. Isso. Ou num grupo de, né, staff, dentro do escritório, é uma outra linguagem. E aí que tá. Grande maioria das vezes a gente não consegue fazer essa transição, né? E eu queria até que você trouxesse isso, como fazer essas viradas de chave, algumas dicas, né, que a gente poderia dar. Assim, tem muita gente que passa por situação, usa muita comunicação no dia, mas com vários tipos de público, né? E são mensagens, são geralmente líderes, né, que vão passar uma mensagem, repassar uma mensagem, inclusive, que é o mais importante, garantir que essa mensagem seja entendida com um público diferente, que é um grande desafio, né, Débora? É um grande desafio. Então, por exemplo, se eu estou comunicando, se eu estou vendendo um projeto para um CEO ou para um investidor, eu não devo e não preciso e não tenho que entrar em detalhes técnicos. Porque um investidor ou um CEO, ele quer saber dos resultados, então eu preciso tangibilizar os benefícios e falar dos resultados, porque é isso que ele está esperando, essas são as informações cruciais. Porém, quando a gente está falando de um desenvolvedor, por exemplo, de software, e a gente está falando de desenvolver softwares, aí sim, as especificações técnicas, cada detalhe vai ser essencial. Ao mesmo tempo, quando eu estou falando de um projeto para o cliente, eu não posso usar termos técnicos, por exemplo, jargões, siglas. Eu tenho que traduzir numa linguagem que seja acessível para o cliente. Então, aí a escolha das palavras vai fazer toda a diferença. Usar esse vocabulário que seja do entendimento do outro. O enfoque que eu vou dar depende de cada público. Então, de novo, como é que a gente consegue fazer isso? Com empatia. Eu preciso fazer a leitura do outro. Para quem eu vou me comunicar, o que eu quero e o que essa pessoa espera de mim. Então, esses são alguns cuidados importantes para a gente fazer essa adequação da linguagem para cada público-alvo, é essencial. Excelente, excelente, Débora. Olha, a Paula mandou para a gente aqui, ó, quais palavras devemos evitar para que a comunicação seja assertiva? Nós falamos de duas lá no iniciozinho, né? Que é queria até que a gente aproveitasse já esse gancho para poder trazer quais são essas palavras aqui. Ótimo, é verdade. Então, quais são as palavras? Existem algumas barreiras verbais, que são palavras ou são expressões que podem gerar uma comunicação ruim. Então, a gente falou do eu acho, né? Eu acho que é importante, eu acho que isso vai dar certo. O acho, ele não passa confiança.
Nós podemos trocar o eu acho por eu penso, eu acredito, na minha opinião, tudo indica que, ou com certeza, certamente. Tomar muito cuidado com o mas. Então, por exemplo, até em feedback isso é essencial. Eu gosto muito do seu trabalho, mas o que acontece quando eu falo algo positivo e uso um mas imediatamente? O mas, ele anula aquilo que foi dito antes. Então, troque o mas por um ponto, ou e, ou é que é. Eu gosto muito do seu trabalho, você está muito concentrado e dedicado. E com relação a tal ponto, então troque o mas por um e, ou faz um ponto e começa uma nova frase. Então, muito cuidado ao usar o mas. Hoje eu estava falando num curso sobre... Hoje um curso era de comunicação para excelência no atendimento ao cliente. E aí nós estávamos falando de como dizer não, Mário. Que a palavra não, por si, ela já gera muita rejeição. As pessoas têm dificuldade em dizer não. As pessoas não gostam de ouvir um não. E aí, como faz? Então, por exemplo, eu posso dizer assim... Eu entendo a sua necessidade, eu sei que isso é muito importante para você, mas eu não vou poder fazer. Então, vamos tirar esse mas. Eu entendo a sua necessidade, isso é muito importante. É que, neste momento, nós precisamos ajustar antes de enviar. Então, tira o mas de novo no não. E em relação ao não, Mário, muitas vezes a gente pode dizer não sem usar a própria palavra. Então, um exemplo clássico. Você me dá 10% de desconto? Uma resposta automática é não, não posso te dar 10%. Eu posso responder assim, o que eu posso lhe dar é 7%. Eu posso lhe dar 5% e ainda fazer o valor parcelado. Então, muitas vezes, a gente diz um não mostrando aquilo que pode ser feito. Então, essa também é uma estratégia. Outras expressões negativas, que até eu sugiro que as pessoas que estão nos assistindo tomem muito cuidado. É óbvio. Então, o outro fez algum comentário, eu digo, é óbvio que sim, né, Mário? Nossa, é óbvio, parece que eu estou chamando a pessoa de idiota, né? Ou então, eu discordo de você. Eu posso discordar, mas se eu falo dessa forma, eu discordo de você, você está errado, eu não concordo, eu já gero uma barreira, eu já gero uma resistência. Então, ao invés de dizer eu discordo, eu posso dizer, Mário, respeito seu ponto de vista, mas eu penso diferente. Ou, a minha opinião é diferente da sua. É uma forma mais amena de eu dizer eu discordo. Uma outra expressão que é uma barreira, você está muito nervoso. Se a pessoa está nervosa e eu digo isso, ela vai ficar mais irritada. É um gatilho para ativar ainda mais raiva, mais impaciência. Não vai funcionar. Você está nervosa, né? Tô sentindo que você está nervoso, aí pronto. E, nossa, gente, é para deixar a pessoa mais irritada ainda. Não vai funcionar. E mais uma ainda que eu lembrei, que essa é muito comum. Você consegue me entender? Você está me entendendo? Essa é brava. Então parece que eu dou a responsabilidade para o outro. E eu tenho que tomar para mim essa responsabilidade. Ficou alguma dúvida? Não sei se eu consegui me fazer entender. É uma forma também melhor de eu confirmar. Cara, assim, então aí algumas expressões. Não, a gente não, né, esse assunto aqui, a gente fica a noite inteira falando que é um assunto gostoso, muito bacana. Você trouxe várias contribuições importantes. E eu queria até convidar todo mundo que está nos assistindo, ó, manda e pergunta, aproveita. A Débora é sensacional, assim, de conhecimento, fantástico. Então já vai mandando mais perguntas aqui para a gente aproveitar aqui. A Débora vai tirar todas as nossas dúvidas. E vai também compartilhando essa live para você que está achando que ela está sendo relevante para você. Pode ser relevante para um próximo também, um colega seu, um amigo. E Débora, tem um ponto... Isso. Agora, a gente no dia a dia é difícil demais fazer esse controle, né? Assim, eu de algum mas eu acho também, eu evito muito falar disso, né? Inclusive para feedback, fica a dica para quem é líder, que está nos assistindo, ou de qualquer forma vai dar feedback para alguém, independente se é líder ou não. Então, assim, tomar cuidado muito com o mas, você pode jogar por terra tudo que eu já recebi vários
massa, tá? Então, assim, você sai com uma sensação horrível. Tudo que ele falou de bom acabou com o massa que ele falou. Então, assim, palavras são palavras que têm poder, de fato, né? Então, assim, todas as palavras que a Débora trouxe pra gente, eu particularmente vou voltar aqui e vou anotar todas, porque são relevantes, a gente usa muito no dia a dia. Então, assim, até para Falando nisso, Mário, Sim. desculpa, falando nessa questão das palavras, que tu disseste, né, as palavras têm poder muito, é importante, eu convido as pessoas a refletirem na forma como constroem as informações, as frases. A gente falou do não, né? Então, tem palavras que são muito negativas e que eu posso transformar e falar de uma forma mais assertiva, mesmo que a intenção seja boa. Então, por exemplo, alguém que está muito nervoso e você fala para a pessoa assim, não fica nervosa, não precisa ficar ansiosa. A minha intenção é boa, mas se eu disser assim, ó, fica tranquila, respira, fica tranquila, o efeito é melhor. Às vezes a gente, numa intenção positiva, diz assim, não esquece de falar com o cliente. Não e esquece. Duas palavras negativas. Se eu disser, lembra de falar com o cliente, ou é fundamental falar com o cliente, eu estou usando um comando que ele é mais assertivo, que ele é mais direto, que tem um efeito mais positivo no cérebro. Por exemplo, nós não podemos desperdiçar energia. Não e desperdiçar. Estou usando uma linguagem negativa. Se eu digo, precisamos economizar, tem um efeito também melhor. Então, como fazer isso é difícil. As pessoas dizem, nossa, mas é muito difícil. É difícil, mas se a gente começar a ter consciência, analisar os e-mails, analisar e ler as mensagens que nós mandamos, ouvir os nossos áudios do WhatsApp. Então, olhar para si, começar a fazer essa autoavaliação, também é um ponto essencial para que a gente consiga seguir nesse caminho, desenvolvendo essa assertividade dia após dia. Eu preciso me escutar, preciso olhar para mim, preciso pedir feedback para as pessoas também. Fiquem atentos aos comentários que os outros dizem. Eles podem ter muitas dicas importantes. Pô, sensacional, assim, e é o que eu sempre falo aqui nas minhas lives, por isso que o pensamento crítico para mim é uma competência do futuro muito essencial. E ela perpassa por diversas habilidades, e a comunicação é uma delas. Porque, assim, não adianta mais a gente, né, eu recebi uma pergunta que agora já vou responder de imediato. Ah, não vou, eu estou num turbilhão violento, já vou responder ali na hora. Então, você se livrar. Quero se livrar, quero responder na hora. E isso tudo faz com que a gente esquece todas essas palavras que a gente falou, que a gente precisa esquecer. Exato. Por quê? Tem pensamento crítico. Então, se eu recebo uma mensagem para seu conhecimento, eu pego ela e encaminho para seu conhecimento também. E se eu recebo lá, ok, como é que foi a reunião? Ok, beleza, bom, ruim. Eu vou falando isso para o outro próximo. Então, assim, de novo, né? Precisamos parar, precisamos respirar, precisamos pensar, né? Que isso tudo é consequência do nosso resultado, né? Então, assim, a comunicação, cara, tem um poder incrível. A gente poderia ficar a noite inteira falando dos erros que a comunicação traz dentro de uma organização, dentro da sua vida. Mensagem mal interpretada, uma situação ruim que você pensou numa palavra, falou outra. Então, assim, de novo, o convite aqui é tenhamos pensamento crítico, né? Tenhamos visão do texto, né? Escutamos, usem mais os nossos sentidos, né? A fala é o último aqui, né? Escute primeiro, sinta, perceba, para depois falar. Isso. Exato. E a gente sabe que a gente sente hoje, mais do que nunca, Mário, que a ansiedade toma conta das pessoas cada vez mais. Está todo mundo em uma pressão em decorrência da pandemia, de pressão de correr atrás do prejuízo, da ansiedade, aquele mundo da ansiedade. Então, como fazer com que eu consiga me concentrar em mim ou no outro? Então, aqui uma dica que as pessoas me perguntam muito, né? Como que eu consigo manter essa concentração e a atenção plena? Então, curso de mindfulness, trabalhar respirar, focar, ter atenção plena em cada momento presente. Então, eu estou conversando contigo agora, eu não vou mexer no meu celular e não vou mandar e-mail ao mesmo tempo. Não dá para ser multitarefa e querer ter uma comunicação eficaz que não funciona. Então, eu estou conversando contigo, a minha mente está focada na nossa conversa.
Depois eu vou parar e vou responder o e-mail. Depois eu vou olhar as mensagens de WhatsApp. O problema é que as pessoas estão fazendo tudo ao mesmo tempo. Cara, assim, É muito comum. eu trouxe Nossa. vários sites aqui e a gente tem cara, muito verdade, né? E a gente quer retornar verdade, né? A gente tem um negócio muito legal e eu tô em constante aprendizado, todos nós estamos em constante aprendizado. Então, Sem dúvida. muito nesse sentido e com meu filho, né? Então, assim, quando seu filho está falando com você, largue tudo que você está fazendo e olhe no olho dele. Isso serve, eu tô falando um exemplo de filho, né? Mas seja esposa, seja namorado, colega, seja mãe, seja pai, pô, precisa parar o que está fazendo e olhar no olho, né? Eu acho que a partir do momento que você olha no olho, a mensagem chega clara, chega transparente, você dá atenção para o que precisa ter atenção. É lógico que, né? É os combinados, né? Pô, se eu estou aqui resolvendo um problema agora eu não consigo falar. Então, parou aqui, agora eu consigo falar. Pare o que você está fazendo e comunica. E muitas vezes está lá, beleza, cara, isso é automático demais. Então, assim, é um grande recado que a gente traz na live, né? Então, assim, de novo, ter foco, pensamento crítico, né? Visão de cenários. E, assim, cara, não adianta. Se você achar que talvez está entrando pelo ouvido e está saindo pelo outro, de fato não deu atenção para algo que era relevante. Né? Quantas coisas Exato. Nem viu, nem percebeu que estava respondendo, né? Sabe que eu tenho duas filhas e elas são uma escola aqui, porque como a gente tem que se policiar, como é difícil, É difícil. e faz tanta diferença a forma como a gente, até aproveitando esse comentário, a forma como a gente se comunica com as crianças. Então, às vezes elas vêm aqui, mãe, posso falar contigo? Posso falar contigo? Eu posso dizer assim, não, agora não. E eu posso falar assim, minha filha, eu vou adorar conversar, deixa eu só terminar essa reunião e a gente já conversa daqui a pouco. E olhar no olho. Senão a gente, sei. E tu não dá atenção, a criança sente que ela tá sendo ali menosprezada e eles nos cobram, né, Mário? Sim, Mãe, tu não tá me olhando. Mãe, tu nem olhou pra mim. Olha pro meu desenho. Tá? Me dá real direto, aprendizado constante. E é legal, assim, mesmo, assim, cara, olhar no olho para mim é necessário. E a Jaque trouxe um ponto. É essencial. Eu não sei que horas vão terminar essa live, se vai dar tempo de falar tudo, porque isso é muita coisa legal. A postura, vamos conversando. Ela lembrou aqui. Porque, assim, e a linguagem da postura é muito clássica, né, Débora? Assim, o cara deitou na cadeira e tá falando, você pode saber que ele já não tá ali. Então, assim, a postura da comunicação, eu já vi no caso do pé também, né? Seu pé começa a virar muito, porque você tá querendo levantar e ir embora, né? Ou em cima aqui tá quentinho, mas a perna tá lá agitada. Então, assim, linguagem, a gente comunica pelo corpo, o corpo fala de fato, né? Já que lembrou o ponto estava aqui pra gente poder falar, né? Adorei esse comentário, foi bem lembrado. O corpo fala mais do que as próprias palavras. Por quê? Porque é a manifestação mais primitiva do ser humano. O bebê, ele não nasce falando. A criança aprende a falar as palavras, a linguagem verbal, em torno de 1 ano. Mas antes disso, a gente se comunica pela linguagem do corpo e pela voz, que é a linguagem não verbal. Corpo e voz são manifestações do não verbal. Então, o nosso cérebro, ele aprende desde cedo a fazer essa leitura do não verbal primeiro, depois ele vai aprender o verbal. Só que a gente não dá tanta importância. E geralmente as pessoas se preocupam muito mais em ler o outro do que ter consciência do que a sua postura comunica. Então, ter clareza das expressões faciais, tu falaste do olhar, o olho no olho, é essencial para gerar confiança, para demonstrar atenção pelo outro. A postura, ela influencia na voz, influencia na forma como você está sendo percebido. Não é porque eu estou em home office que eu tenho que me descuidar. Até a vestimenta também é essencial. A gente passa uma imagem o tempo inteiro através do não verbal. Eu posso não falar nada, mas se eu revirei os meus olhos, se eu faço uma cara assim, eu já estou desqualificando ou até criticando o outro, mesmo sem nenhuma palavra ser dita. Os movimentos, então, aquela perninha que não para, a pessoa fica, tu vê que ela tá pulando, ou a própria cadeira, isso é interessante. A pessoa que usa cadeira giratória, se ela tá nervosa numa reunião, ela nem se dá conta que ela vai ficar girando na cadeira.
Então, tudo comunica e a gente precisa ter essa consciência e o controle. Até se eu estou jogado para trás, eu vou passar uma impressão. Se o meu corpo vai mais para frente, é outra impressão. Câmera ligada ou desligada. Outro ponto, né, Mário, que agora, com toda essa questão de home office, as pessoas muitas vezes estão em reunião com a câmera desligada. É como se você estivesse numa reunião e colocasse só o seu paletó ou só uma plaquinha e você sai. Estou aqui, né? Não é uma presença. Boa dica, verdade. Então, quer gerar confiança, quer gerar conexão, a conexão humana, ela acontece com o olho no olho. A conexão humana acontece pelo tom da voz. Caraca. Então, às vezes as pessoas, elas por comodidade ou até preguiça, elas mandam um e-mail ao invés de ligar. Elas não ligam o seu áudio. Até tem uma pesquisa que foi feita com... Eles queriam descobrir a efetividade, Mário, da comunicação escrita vezes a comunicação falada. Então, eles dividiram em 2 grupos para ver qual era o mais efetivo. Os 2 grupos, eles tinham que convencer pessoas a responderem uma pesquisa. E o grupo A tinha que solicitar essa resposta por e-mail. Então, enviaram um e-mail para um X número, um grupo grande de pessoas. E o grupo B tinha que fazer isso face a face, frente a frente. E o que eles descobriram? Que uma comunicação face a face é 34 vezes mais eficaz do que a comunicação por escrito, por e-mail. Então, se a gente quer envolver as pessoas, se a gente quer engajar as pessoas, dá muito mais resultado ligar, pelo menos com voz, ou olhar no olho, fazer uma chamada de vídeo, do que fazer a solicitação por e-mail. Então, isso é bem interessante para a gente ver o poder que tem a voz e o não verbal, frente a só uma linguagem seca, né, fria, a linguagem do e-mail. Caraca, você trouxe várias coisas legais aqui, muito bacana, sensacional. Isso é clássico, assim, o jeito, gente, o jeito que a gente atua, não tem jeito, vai dizer o que de fato. Não adianta, né? E eu queria trazer até um ponto, a gente falou de postura, né? Falou da câmera, aqui, que são dicas importantíssimas, eles estão vivendo esse momento, voltamos, muita gente está agora voltando para cá de novo. Então, assim, fique atento a esses sinais, isso diz quem você é. Né? Então, assim, não adianta. Tô com a câmera fechada, mas tô entendendo, cara, assim, ninguém tá te vendo. Né? Então, assim, cuidado, muitas vezes, que chatice, tem que abrir a câmera. Não, tô de pijama aqui na reunião, não vou abrir. Cara, entenda que é sua postura. Então, depois não vem falando, o céu, ó dia, à noite, porque, cara, felizmente, né, na verdade, infelizmente, você precisa, né, olhar no olho. Isso faz parte da comunicação. Não é obrigação, é a comunicação. Não é obrigado. Tem que se comunicar olhando no olho, né? Então, assim, a gente acha que abrir câmera é obrigação, cara. Não é obrigação, é o jeito que você se comunica. Se você quer comunicar dessa forma, espere que o outro também entenda dessa forma, né? Então, assim, do jeito que eu quiser. Não estou olhando no seu olho, não sei o que você está falando, sei onde você está, inclusive, com a importância que você está dando para aquele assunto. Então, assim, isso foi muito grosso, né? E é o resultado, nossa responsabilidade, né? Então, se eu quero ter um bom resultado, se eu quero aumentar o poder de influência, se eu quero convencer as pessoas, eu preciso me esforçar. Não é simples, não é simplesmente falar, não é expor as minhas ideias. Eu preciso me engajar e usar todos os recursos para obter esse resultado, de vender uma ideia, de fazer as pessoas comprarem, se engajarem, colaborarem. É minha responsabilidade, então eu tenho que me esforçar para isso. Exato, e a Jaque até mandou aqui, ó, essa questão da câmera aberta gera empatia e gera respeito com quem está falando, de fato, né? Tá lidando onde ele tá, né? Será que ele tá fazendo, abrindo no Excel lá, tá no Word, tá no não sei o que, tá conversando, tá olhando a panela que tá no fogo. Então, assim, é um momento, gente. O grande recado aqui, não adianta sair fazendo as coisas no modo automático, que os automático, não vai ter resultado diferente. Então, assim, se eu passar credibilidade, uma palavra que a gente vai entrar nela agora, confiança, que é muito importante na comunicação. Então,
Então, assim, quando Uhum. alguns causos aqui, né, que eu sou de Minas, quem nunca perdeu Aham. fala de alguém pelo o jeito que a pessoa falou, Ih, esse cara aí, deu ruim, não confio não. Ou muitas vezes, Uhum. tudo que falou, aí quando quebra a confiança, poxa, fulano falou de uma coisa, e chegou na reunião falou outra. Ah, ciclano Isso. escutou de fulano que estava conversando com outro, que é um assunto totalmente diferente do que a gente falou. Né? Ou a postura, ele está falando assim, pois é, né? Não. Então, assim, a confiança é um processo importantíssimo dentro da comunicação, né? Eu queria que a gente explorasse esse ponto, né? Inclusive, depois a gente puxa um pouquinho aqui para a liderança, né? De influenciar as pessoas, né, Débora? Uhum, sim. A comunicação, ela influencia diretamente na confiança. Até tem um ciclo que eu chamo do ciclo dos 4 Cs, que a comunicação ela está dentro desse ciclo, tá? Então, quando a gente se comunica de uma forma assertiva, eu me conecto com o outro. A pessoa sente que ela é importante, que eu estou considerando as ideias, aquilo que ela busca e aquilo que ela pensa. Então, eu preciso me conectar. Quando eu me conecto verdadeiramente, quando eu sou transparente, quando eu me comunico de forma clara, quando eu consigo expor as minhas ideias, e não é impor, é expor a minha ideia, eu me conecto, eu aumento a confiança. E quando existe confiança, existe colaboração. Só que tem gente que não consegue ser sincero e transparente. Às vezes as pessoas têm medo da reação do outro. Então, aí a gente já entra até numa comunicação passiva. Mário, muita gente tem dificuldade em dizer aquilo que pensa porque vai achar que o outro vai ficar chateado, vai ficar triste. Se eu disser que eu não gostei da tua ideia, eu acho que você não vai mais gostar, ou a gente vai estremecer a nossa relação. Então, a pessoa ela não consegue dizer aquilo que ela pensa claramente. Então, a comunicação passiva ela não ganha confiança. Tem um outro tipo de comunicação que também tu não conquista a confiança das pessoas. É quando eu sou muito direto, quando eu sou muito agressiva, quando eu só considero a minha verdade e não levo em consideração as ideias do outro. Eu acho que eu que estou certa e você que está errado. Então, isso também não gera confiança, muito pelo contrário, gera medo. Aliás, fazendo um gancho com a liderança, né? Ainda hoje existem alguns estilos de liderança, assim, autoritários, muito menos do que antigamente, mas existem aí algumas lideranças que acreditam que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e que se eu deixar as pessoas muito livres, elas vão tomar conta, então eu tenho que ser do meu jeito. Isso não gera confiança, isso não inspira, não engaja ninguém. Então, cuidem a passividade. Mas como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou dizer que eu não sei? Seja transparente. Aliás, outro ponto que aumenta a confiança é a vulnerabilidade, que muito se fala hoje em dia. Aliás, a Brené Brown, que estuda vulnerabilidade, fala que essa é uma medida de coragem, e para o líder ser autêntico, ser transparente e dizer assim, olha, time, eu não tenho essa resposta, eu não tenho certeza se isso vai dar certo, mas vamos lá, eu conto com a colaboração de vocês. Então, conseguir expor as dificuldades, pedir ajuda, fazer perguntas de esclarecimento, tudo isso é importante para gerar conexão e gerar confiança. Nossa, sensacional, assim, essa conexão nas relações humanas é primordial, né? A confiança é a base de tudo. Então, assim, uma vez É que a base de tudo. até recuperar essa confiança, mas é mais difícil, né? Então, assim, tome cuidado, né, nesse relacionamento, nesse relacional tem base sólida. Isso vai te garantir que a comunicação seja mais assertiva, né? Então, assim, se de fato isso você já não tem, as pessoas, você não se autoconhece, as pessoas já te veem como baixa, cara, vai ser muito difícil a comunicação sua ser assertiva para aquela pessoa, né? Porque você não tem credibilidade. Então, a gente está falando aqui uma dica muito importante. Isso serve para você líder, para você que é parte da sua vida pessoal, né, de ter esse cuidado, né? Então, essas relações são todas baseadas em confiança. Não tem jeito, né, Débora? Uhum. Débora, assim, sensacional. Estamos caminhando aqui.
acredite ou não, pro final do bate-papo, né? Passou rápido. Assim, mas, assim, Passou, eu não consigo ler as mensagens aqui, porque vai muito rápido. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Aqui, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí nas perguntas. Mas, ó, o meu convite aqui para você é seguir a Débora Brum. A Débora, inclusive, tem um livro, Comunicação Assertiva, Arte de Falar e Influenciar Pessoas. Então, tá em todas ali, a roupa tá aí, tá na mão. Olha, eu ainda não... Tá na mão. Mas, ó, minha dica para você é que ela tem post, ela tem palestrante, enfim. Tá, tem muito conteúdo da Débora, assim, sensacional. Meu convite para você. Obrigada, Mário. E, ó, se alguém tiver pergunta, pode mandar. E, Débora, eu já queria caminhar aqui para você deixar sua palavra final, né? Uma dica, né? Uma frase, um livro. Aqui eu deixei aberto no finalzinho do bate-papo, para que você traga a última, seu ponto de contribuição aqui, finalzinho aqui. Olha, queria resumir, então, essa comunicação assertiva vou resumir, assim, em vários aspectos, né, para quem chegou até um pouco mais tarde. Então, comunicar de forma assertiva é dizer o que tem que ser dito de uma forma clara, de uma forma respeitosa, com consciência de mim, aonde eu quero chegar, com consciência do outro, com empatia, com escuta, com a escolha das palavras, com o controle da voz, com o controle do corpo, do não verbal, usando palavras mais positivas. Então, é uma consciência e um autocontrole que vão trazer para as pessoas melhores resultados no dia a dia. E isso a gente aprende dia após dia, Mário. Ninguém está pronto e primeiro, ninguém nasce pronto. E segundo, a gente constrói todo o dia, todo o dia. Tem uma frase que diz assim: não há nada de nobre em sermos superiores aos outros. A verdadeira nobreza consiste em sermos superiores ao que éramos antes. Então, como é que eu posso ser 1% cada dia melhor? Como é que eu posso me comunicar 1% melhor a cada dia? Poxa, sensacional. Sim, essa última frase foi assim, para fechar com chave de ouro o nosso bate-papo aqui, viu, Débora? Achei muito bacana. E lembrando a todos, Muito ó, obrigada. Esse bate-papo vira podcast, esse bate-papo vira insight, depois tem um conteúdo resumão, eu te marco lá, viu, Débora? Eu faço sempre um resumo das lives, tudo adicional para quem nos assistiu. Meu agradecimento para todo mundo que esteve conosco, que passou por aqui, que está assistindo essa live gravada, que vai assistir essa live no YouTube, enfim, que vai escutar isso aqui no podcast. Fico muito feliz de você estar conosco aqui. Espero que esse conteúdo tenha impactado você de forma positiva, que é o grande propósito aqui dos nossos encontros. Essa é a ideia. Mais uma vez, sensacional. Vou te convidar mais vezes, que o assunto não termina. Muito obrigada, vai ser um prazer. Muito obrigada, viu, Mário? Muito obrigado, viu, Débora? E para todo mundo aqui, uma ótima noite. E fique conosco. Semana ainda tem mais lives, tem mais conteúdo para você, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço para todos, gente. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.